Primeiro Comando da Capital, PCC, é atualmente a maior organização criminosa do Brasil. Transcendendo a imagem convencional de gangues e traficantes, sua operação é tão complexa e eficiente quanto a de uma corporação regular, contando inclusive com inúmeros negócios legalizados agindo nos bastidores. Mas quais as intenções por trás desses negócios? Estaria o PCC tentando legalizar suas atividades, se transformar em uma instituição legítima? É o que vamos ver agora, dando uma olhada em 3 empresas que supostamente fazem parte de um esquema muito maior do que aparentam suas fachadas. Essa empresa teria entre os acionistas chefões do PCC. Pertencem a laranjas ligados ao crime organizado, segundo a polícia. Suspeita de ligação com o PCC. Com ligações com o PCC. O PCC teve sua origem em 31 de agosto de 1993, quando 8 detentos transferidos da cidade de São Paulo fundaram a gangue no anexo conhecido como Piranhão, a Casa de Custódia de Taubaté, famosa por receber condenados que cometeram crimes de grande repercussão e naquela época era a prisão mais segura do estado de São Paulo. Esses presos eram membros de um time de futebol chamado Primeiro Comando da Capital e ganharam domínio sobre a prisão após um incidente durante uma partida, onde eliminaram um dos criminosos mais temidos do local. Esse evento é narrado no livro Laços de Sangue, a história secreta do PCC. Quando abriram o portão da quadra, entraram os agentes penitenciários. Encontraram os detentos parados, de pé. Como um batalhão, usavam as mesmas camisas brancas, com as mangas retiradas do muque e que traziam no peito uma sigla escrita a caneta, PCC. Na descrição do vídeo tem link para adquirir o livro na Amazon. O objetivo inicial do PCC era combater a opressão dentro do sistema prisional e vingar a morte dos presos no massacre do Carandiru, em 2 de outubro de 1992. Com o tempo, porém, a organização expandiu suas atividades para além das prisões, assumindo o controle do tráfico de drogas em São Paulo, estabelecendo parcerias com facções de outros estados, alugando armas e controlando rotas internacionais de narcotráfico. Atualmente, sua presença se faz sentir em todo o Brasil, com ramificações que chegam a países vizinhos como Paraguai, Bolívia e Colômbia, e territórios distantes como Europa e Estados Unidos. O PCC se consolidou como uma organização criminosa de escala internacional, cujas operações ilegais abrangem desde o tráfico de drogas até roubo e assassinato, dominando o submundo do crime em diversos setores da economia, que vão desde o transporte até o entretenimento, agindo com a complexidade e competência de uma verdadeira e bem-sucedida empresa do crime. Em 2023, a polícia desvendou um esquema de hotel clandestino em São Paulo. Utilizado para hospedar traficantes que transportavam drogas no estômago, o local servia como ponto de partida para a distribuição de entorpecentes. De acordo com as autoridades, as pessoas encarregadas de transportar as drogas, conhecidas como mulas, partiam de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, fronteira com a Bolívia. Eles embarcavam em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Pagavam passagem e cuidavam de toda a estrutura necessária para acomodar essas mulas. Após o transporte, as drogas eram expelidas e convertidas em tabletes das dependências do hotel clandestino e vendidas na Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo. Eles também atuavam na parte química para reverter o estado dessa droga e transformá-la em crack. Então era um laboratório também. Em uma operação da Polícia Federal abrangendo 4 estados, cerca de 50 postos de combustíveis estão sendo investigados por possível lavagem de dinheiro do tráfico de drogas pelo PCC, com destaque para a rede de postos Boxster. É uma rede sólida no mercado de combustível aqui de São Paulo. Nós identificamos que alguns postos, eles estavam efetivamente sendo utilizados para lavagem de dinheiro. A denominada Operação Rei do Crime resultou na prisão de 13 pessoas, incluindo um homem conhecido como Alemão. Principal alvo da operação detida em São Paulo, ele é apontado como chefe do grupo de empresários que financia as ações da maior facção criminosa do país. A Polícia Civil de São Paulo encontrou indícios de que uma grande empresa de transporte na cidade é controlada pelo PCC. Chamada UpBus, ela tem um contrato de 600 milhões por ano com a prefeitura para serviços de transporte público. Uma cooperativa que nasce com um aporte de 1 milhão e que hoje tem um aporte de 20 milhões, é uma situação que chama a atenção. Essa descoberta aconteceu porque a polícia percebeu que algumas pessoas ligadas ao PCC estavam envolvidas com a empresa, como por exemplo seu próprio fundador, Anselmo Santa Fausta, que também era líder do PCC e foi assassinado em 2022, fazendo com que a polícia passasse a investigar o que estava acontecendo na empresa depois disso. Pelo menos 6 lideranças
de uma facção criminosa que age aqui em São Paulo, ela possui membros no quadro de acionistas dessa empresa. Durante as buscas, a polícia encontrou armas, dinheiro em espécie, documentos e computadores que mostravam como o PCC estava obtendo lucro com as linhas de ônibus. Com certeza, né, todos os parâmetros dessa licitação terão que ser revistos. Enquanto eu fazia pesquisa para esse vídeo, acabei me lembrando da série Sons of Anarchy, sobre uma mega organização criminosa disfarçada de clube de motoqueiros. E quando eu falo mega organização, é mega mesmo. Entre várias atividades, eles contrabandeavam armas para o IRA, por exemplo. No início da série, o protagonista descobre planos de seu falecido pai para tirar o clube do mundo do crime. Depois disso, ele parte em uma jornada pessoal para tentar legalizar o grupo, se afastando de operações ilícitas e investindo em diversos empreendimentos dentro da lei. Ou pelo menos ele tenta. Será que algo parecido estaria acontecendo com o primeiro comando da capital? O PCC quer se tornar legítimo? Não. Como vimos nos exemplos que analisamos aqui, as atividades lícitas do PCC, em geral, servem para lavar dinheiro e viabilizar ações criminosas. Eles não são uma associação recreativa, mas uma organização criminosa, cujo objetivo é puramente financeiro, maximizar o lucro, alimentando assim a máquina do crime, afirma Richard Encinas, promotor do Ministério Público de São Paulo. A complexa organização com estatutos, fichas de inscrição padronizadas e organogramas hierárquicos assemelha-se a uma corporação legalizada. Essa fachada, no entanto, é fundamental para financiar as atividades criminosas do grupo. Em recentes notícias, surgem indícios de um fortalecimento do primeiro comando da capital, com uma maior formalização das suas atividades. No entanto, para as autoridades, esse aparente crescimento está associado ao combate mais eficaz ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. Estamos distantes das realidades da Itália, Rússia ou México, diz Arthur Lemos Jr., promotor do Ministério Público de São Paulo. Mas o crime organizado busca uma maior formalização, inclusive financiando candidatos em pleitos eleitorais. Deixe nos comentários se você acha que o PCC está se enfraquecendo ou se você também acredita que isso é só uma falsa percepção e a organização está na verdade mais forte do que nunca. Deixe também um joinha e comente quais outros assuntos você gostaria de ver por aqui. E se você gostou do vídeo, considere se inscrever se não for inscrito, para receber mais conteúdos como esse, além de ajudar bastante o canal a crescer. Muito obrigado por ter acompanhado, é isso, grande abraço e até a próxima.